eu vou apresentar para você alguns mapas mentais. Então, além desse método indutivo, eu quero apresentar para você os mapas mentais que nós vamos estar utilizando nos nossos estudos. Vou colocar aqui na tela e você vai acompanhar comigo. Então está na tela aqui o nosso mapa mental, onde nós vamos falar sobre a Bíblia. Então a Bíblia, ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Ela é sagrada porque ela conta a história do Deus de Israel e o relacionamento desse Deus com o seu povo. Tudo que é sagrado tem a ver com uma divindade. Então a Bíblia ela conta a história de Deus. Ela também é considerada a palavra de Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Porque Deus fala com o seu povo por intermédio das Escrituras. Eu quero ler com você aqui 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20 e 21. Acompanhe comigo, olha o que diz. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui a palavra impelidos podemos também colocar inspirados. Olha que interessante. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. Várias pessoas questionam, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Porém, esses homens foram homens santos, homens que foram inspirados por Deus, homens que foram escolhidos por Deus para escrever aqui os textos sagrados. Então, quando a pessoa fala, ela fala com a sua voz, do seu jeito, porém a ideia vem do Espírito Santo. Então, Deus é o autor, ele fala por intermédio dos seus profetas. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, num período de 1.600 anos. Olha que interessante, né? Agora vamos entender aqui qual que é a origem do nome Bíblia. Né? Olha só, a Bíblia, esse nome ele vem do idioma grego. A palavra biblo. Biblo significa livros. O diminutivo neutro dessa palavra é biblia. É isso mesmo, biblia. Biblia significa pequenos livros, ou seja, uma coleção de pequenos livros. A Bíblia é uma coleção de pequenos livros. Me faz lembrar da palavra biblioteca. Biblioteca também vem da mesma origem, né? Biblo, livros. Teca, depósito de livros. A Bíblia aqui, no caso, ela é uma coleção de pequenos livros. A Bíblia contém ali vários livros, né? São 66 livros no total. Livros pequenos, juntos ali, por isso que ela é chamada de uma coleção de pequenos livros. Vamos entender como funciona a divisão aqui da Bíblia. Como que esses livros estão divididos? Vamos começar. Você sabe que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos entender como é a divisão no Antigo Testamento. Ele contém 39 desses 66. 39 livros estão no Antigo Testamento. E os livros são divididos em Pentateuco, ou seja, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Esses livros também são chamados de Torá, que significa leis. Normalmente as leis do povo de Israel estão aqui nesses 5 primeiros livros, né? Depois nós temos a categoria dos livros históricos, que aí vai Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e também o livro de Esther. Seguindo adiante, nós temos também os livros poéticos,
A poesia aqui não é a poesia que nós conhecemos, né? É a poesia na linguagem ali judaica, né? Hebraica. Os livros poéticos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, são livros poéticos. Depois seguindo pelos livros proféticos, escritos ali por profetas. Entre esses profetas estão os profetas maiores, ao qual as suas profecias têm relevância para o tempo do fim. Falam sobre o tempo do fim. E os profetas menores, que têm suas profecias com relevância mais para o momento que eles estavam vivendo, para aquela situação que eles estavam vivendo, eram mais próximas, né? Quais são os livros dos profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, esses são os profetas maiores. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, e Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores, tá bom? Vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento também tem algumas divisões. Primeiro, são os 4 evangelhos, então chamado de biografia ou livros evangélicos, né? Que conta a história de Jesus, a história de Cristo, por isso chama de biografia. São os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, né? Depois nós temos as cartas, algumas cartas escritas aí por diversos autores. Paulo foi o que mais escreveu, mas não só ele, também teve outros, né? Essas cartas, nós temos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicense, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas. Também nós temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Essa é a divisão aqui também do Novo Testamento, que contém 27 livros de todos aqueles 66 que eu falei, tá? E o idioma? Lembra que eu falei que é importante saber qual é o idioma, né? A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Hebraico, né? Quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico. Qual foram as passagens que foram escritas em aramaico? Aqui, ó, Esdras, do capítulo 4, do versículo 8 até o capítulo 7, no versículo 26. Então, se você ler do capítulo 4, versículo 8, e seguir lendo até o capítulo 7, do versículo 26, todo esse trecho foi escrito em aramaico. Daniel também. Daniel capítulo 2, do versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, foi escrito também em aramaico. Algumas passagens no Novo Testamento foram escritas em aramaico. Por exemplo, as palavras de Jesus, né? Quando Jesus fala ali, que ele está lá na cruz, que ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ali ele está falando em aramaico. O Novo Testamento, praticamente todo ele foi escrito em grego, tá? O Antigo Testamento, lá no século III antes de Cristo, quando o Império Grego dominou o mundo, ele então pegou todos os livros que eram do povo judeu e levou para a Grécia, levou lá para a Biblioteca de Alexandria. E ali, no século III, foi traduzido tudo para o grego.
um grego coloquial, um grego koiné, né? A língua que era falada na época de Jesus, quando foi escrito o Novo Testamento, era o grego koiné. Então, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. E depois, mais para frente, a Bíblia toda ela vai ser traduzida para o latim, e do latim começa a ser traduzido para outros idiomas, tá bom? A Bíblia foi, quando no seu processo de escrita, foi utilizado alguns materiais. Quais são esses materiais? Foram utilizados o papiro, né? Papiro, que é uma planta que dava muito nas margens do rio Nilo, e era tirada a casca dessa planta, era colada uma nas outras e fazia uma folha grande, aonde era enrolado em duas hastes de madeira e fazia um rolo, né? Era o papiro. E também tinha a opção do pergaminho, que era feito com peles de animais e era feito o mesmo processo igual o papiro, ali que fazia o rolo de papiro, de pergaminho. Foi utilizado também pedras, né? A Bíblia fala que quando Moisés sobe no monte, lá no Monte Sinai, ele desce com as duas tábuas com os 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, né? Então, temos aí essa parte aí, esse material, a pedra, tá bom? Então é isso daí. Esse é o conteúdo da nossa primeira aula que nós estamos apresentando, os mapas mentais. Espero que você tenha aproveitado bastante.